Abre aqui. Ai, o que é isso? Jesus amado. Ah, já tá gravando. Viu? A gente se combina em transmissão de tanto. Não, e as crianças, eu passei 5 minutos. Não é isso, a pessoa que vai atrasar um pouquinho. Tudo friamente calculado. Beijo. Uau. Tava dando bioquímica pra eles na respiração no celular. Eu tô comendo com os olhando e disse, a parte da química vem com a Isis. Eu faço mais lúdico. Beijo. Beijo, filhinha. Beijo, pessoal da Insta também. Minha querida. Hoje, quantos estamos aqui? 4 horas. Aham. Ai, que maravilha. Agora. 2, 1h30 de química orgânica. Não, amanhã não, sábado. É sábado. Não, não é. Eu não vou ver ele na sábado. Mas eu não vou no link. E aí, se quiser assistir online na hora. Será que o João deixa eu assistir? Tá bom. Não, mas é grata, né? Não, sempre que é gravado, eu sempre mando. Eu não acho que estava vendo falando da radioatividade, e aí eu queria ver a posição que a gente era para né? Só que eu não achei. Não cai. Nada importante. Eu até fiz um post sobre isso aqui, que não cai na capa. Eu reposto. Por que não cai na capa? Fez o post. Ligação química, não, modelos atômicos. Já até modelos atômicos eu vi. Meus amores, vamos lá. Hoje não precisa uma raça, tá? Ninguém mais é criança. Vamos lá. Química orgânica, vamos seguir. Hoje a gente entra nos hidrocarbonetos de fato, tá? E aí vamos tentar acabar todas as funções orgânicas do sábado já. Porque a gente tem um milhão de sonhos, a gente tem que fazer super render. Tá? Aí na química do Fábio. Acho que ela desligou. Tá ligado? Dá um pulo. Tá. Não. Já tá usando, agora tá usando. Tá falando desligou. Quer botar o teu? Ali, ó. Parece até o demônio nessa porta fechando ali pra mim. Olha, Brandon. Ai, socorro, Deus. Vamos tentar ver. Ainda bem que tem. Tem. Pode ter sacanagem. Ele apareceu. Tá sendo que. Hoje não é. Não é teu dia. Calma aí. Você que não trocou? Esse é o meu. Claro. Por isso não é funcionar. Agora tu tem que botar de volta o negócio. Já botei. Não? Tá sussa? Esse é o meu. E eu tava usando o meu para tentar passar as lives. Tá. E aí? Qual que é o correto? Já chegando, né? Qual que é o correto, amados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu começasse do lado de cá, Eu acho que é a segunda. um 3 metil, um net aqui, né? Net. Se eu começasse 3, 4, 5, 6, 1, 6 etil. Então ficaria 6 etil, 3 metil, tô quitando, certo? Quando 2 é etil. 2 carboninhos, et, um carboninho. É a primeira. Calma, meu jovem.
Eu não dei a resposta ainda. Não, mas... Se eu começasse do outro lado, priorizando esse lado aqui, 1, 2, 3. 3 retiro, 4, 5, 6. 6 retiro. Se eu botar para vocês que os dois estão certos, no sentido de que é discutido muito na literatura sobre o que é prioridade. Prioridade é o lado que tem menos complexo, ou o lado que vem por causa do etil, que é mais complexo. Então, na verdade, eu não marquei nenhuma alternativa aqui, porque aqui a gente se depara com algumas situações na química orgânica que vai dar aquela bugada no nosso cérebro, tá? Só para dizer para vocês que às vezes a gente acha que é tudo barbada na orgânica, mas não é, tá? Muito bem. Gente, uma coisa que eu tenho que alertar a luz é em relação a qual número eu vou optar quando eu for montar o nome de um composto orgânico. Então, olha aqui, ó. Se eu começar do lado de cá, eu vou ter o 1, o 2, aí no carbono 2 tem uma insaturação, no carbono 3 outra, no carbono 5 outra, tá? 1 ao 7. Se eu fizesse ao contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Onde que cairia as insaturações? No carbono 2, no carbono 4 e no carbono 5. Certo? Concordam? Muito bem. Se eu somasse esses números, o 2, o 4 e o 5, quanto que dá isso matematicamente? 11. Muito bem, turminha. Se eu somo as numerações vindo por este caminho aqui, eu fico com 2, 3 e 5. Quanto que dá esse somatório? Tá? Então, vindo da esquerda para a direita, a numeração, conforme está em cima, a numeração fica com um somatório igual a 10. Vindo da direita para a esquerda, o somatório fica 11. Tá? Por que eu enfatizo isso? Porque vocês podem se deparar com um contexto em que, nossa, tanto faz começar do lado de cá ou do lado de lá. Por quê? Porque já no carbono 2, eu já tenho insaturação. Hashtag só que não, tá? Como esse aqui acaba proporcionando um somatório menor, tu vai ter que optar por essa opção aqui. Tá? Pelo menor, sim. Pelo menor. Ok? Carolzinha, foi? Foi, Manu? Então, eu começo por esse lado. Eu começo a numeração daqui para lá, porque o somatório, de onde está caindo as insaturações, vai acabar dando menor. Tá? É isso que está escrito aqui no textinho. Muito bem. Vamos falar rapidamente, para dar aquela revisada, nos hidrocarbonetos, tá? Quem são os alcanos? Os alcanos são aquelas substâncias que têm só carbono e hidrogênio e nada de insaturação, tá? Porque quando entra uma insaturação, aí já vai ser outro tipo de hidrocarboneto, tá? Então, ó, são hidrocarbonetos de cadeia aberta, não tendo nenhuma ou somente ligações simples entre carbonos. São também chamados de, olha lá, parafinas ou parafínicos, que possuem forma geral CnH2n mais 2. Tá? E tem uma questão em cima disso na católica, é muito fácil. Não quero que vocês fiquem assim na loucura de decorar esse tipo de coisa aqui para identificar o que é o alcano, o alceno e o alcino, tá? Quem é os alcenos? Os alcenos vai ter o quê? Dupla ligação entre carboninhos, tá? E aí a fórmula geral dele é CnH2n. Quer ver um exemplo? Ó. Um hidrocarboneto que seja um alceno e que tenha 2 carbonos. Qual é a quantidade de hidrogênios que ele vai ter? Vou fazer 2 vezes
N. O N é 2. Então, eu vou ficar com C2H4, tá? Que é justamente esse aqui. Entenderam como aplicar a fórmula ali? Foi? Luiz, foi? Foi. Carolzinha, foi? Sim. Tá? Então, tu podes substituir o número de carbonos. Coloca aqui o 2. E aí tu coloca o 2 aqui também. Se for 3 carbonos, vai vir um 3 aqui. 5 carbonos, 5 aqui também, tá? Não esquece de multiplicar. Muito bem. Chamados também os alcenos, tá? De alquenos e oleofinas, tá? Ou ainda hidrocarbonetos etilênicos. Não caiu isso aqui na católica ainda, tá? Esses nomes. Mas eu coloco porque vai que em algum momento você se depare com essa palavra, né? Ah, ao invés de chamar de alceno, chama de alqueno. Vocês lembrem de mim. Ah, pronto, me ensinou que alqueno e alceno é a mesma coisa. Que oleofinas é a mesma coisa que alcenos, tá? E os alcinos, meus amados, é o quê? Os alcinos, que também são chamados de alquinos ou hidrocarbonetos acetilênicos, é aquela situação que tu vai ter uma tripla ligação entre carbonos, tá? Então, se eu fosse analisar essa fórmula geral, né? 2 carbonos, então, C2H quanto? 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 2 dá 2. Então, a fórmula geral deste composto aqui fica justamente C2H2. Fechou na cabeça de vocês isso? Tá. Muito bem. Falando para vocês aqui sobre isso aqui, tu anota um lembretezinho, tá? Um post-it no teu material, porque isso vem na tua prova, tá? Da Católica. A Católica curte isso. Falar sobre solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. O que tu tens que analisar? Olha só. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho diferentes substâncias químicas. Aqui eu tenho um hidrocarboneto, que eu vou chamar de HC. Aqui eu tenho um éter, que a gente não estudou ainda. Aqui eu tenho um aldeído, que nós não estudamos ainda. E eu tenho aqui um álcool. Muito bem. Gente linda, tá vendo que a massa molar deles é muito próxima? Ó, 4,4, 4,6, 4,4, 4,6. Viram isso? Tudo muito próximo as massas molares, tá? O que eu vou acabar vendo? Eu vejo que, mesmo as massas molares sendo muito próximas, olha os extremos em relação ao ponto de ebulição. Eita Jesus! Tá vendo ali, ó? Olha o etanol que tem no corote, né? No vinhozinho. 78 é a temperatura de ebulição. E do propano, menos 45. Pergunto para você, cérebros pensantes, por que é diferente? O oxigênio. O que será que faz com que eles sejam diferentes, né? Em relação à temperatura de ebulição? É alguma coisa que tem na estrutura deles, tá? Então, olha aqui, ó. Não é por causa da massa. A massa é próxima. Se a massa fosse diferente, isso iria influenciar, tá? Mas não é o caso. O que eles têm de diferente? A função orgânica. E ao ter a função orgânica diferente, eles têm interações intermoleculares diferentes. Vocês lembram disso lá do primeiro ano do ensino médio? Ai, socorro, eu já vi 10 vezes se eu me confundo. Vocês vão ver com a Vanessa na química geral. Olha só, meu jovem. Hidrocarbonetos, que é só carbono e hidrogênio, eles vão ter interação
dipolo instantâneo. Instantâneo. Também, também, não. Essa aqui é a mesma coisa que chamar de dipolo e induzir. Que é a mesma coisa que chamar de dispersão de Lomb. Essa interação é a mais fraca delas. Se é a mais fraca delas, é a mais fácil de romper, tá? Então, ó. Aqui nós temos uma interação fraca. Se é uma interação fraca, é mais fácil de romper essa interação. Por isso, turminha, que isso se reflete em baixos pontos de ebulição. Você precisa de pouquíssima temperatura para romper essa interação, tá? Não precisa ficar fornecendo tanto calor assim para fazer com que essa interação desapareça. Nesses outros três aqui, tu tens oxigênio, que foi um caminho que eu acho que tu comentou, né? Por causa do oxigênio. Então, vamos lá. O oxigênio vai influenciar, com certeza, ó. O metoximetano. O metoximetano é esse aqui, ó. Metoximetano. Tá? O que tu tens aqui? Tu tens um elemento eletronegativo. Olha a sacada que eu vou te dizer. Toda vez que tu tiver um elemento muito eletronegativo na estrutura, ele vai fazer uma atração para próximo de si, dos elétrons, muito intensa. E isso vai dificultar romper essa interação, tá? Aqui a gente tem uma interação chamada dipolo-dipolo. Ou dipolo permanente. Uma molécula polar. Porque aqui eu tenho uma molécula polar. Tá? Mas vai que tu esqueça que é uma molécula polar, olha o oxigênio. O oxigênio ali, vou te dizer, ele traz uma força, ó, força ó, é uma interação, parece um E aquilo ali, né? E fazer uma coisa, aí fiz outra, aí voltei. É uma interação intermediária, tá? É uma interação, anota aí, intermolecular e intermediária. Ou seja, ela é mais forte que essa aqui, que é bem fácil de romper, tá? Muito bem. Aqui no etanol, nós temos isso aqui, ó. No etanol, nós também teremos isso aqui. A dipolo permanente. Tá, turminha? E para fechar, olha que são 48 graus de diferença, do 20 por 78. Ou eu estou ruim na matemática? Por 20 Por 78. Quanto que eu tenho de diferença matemática aqui? 20... Não, 58. Não, 58. 58 graus de diferença, tá? O etanol da gasolina e do corante é isso aqui.
O que eu vou ter aqui no etanol? Uma interação famosa, que é chamada de ligação de hidrogênio. Das três que eu estou te falando aqui, ela é a mais forte, tá? Então, é a interação mais forte das três. Por isso que é mais difícil romper essa interação. E isso vai se refletir na temperatura de ebulição. Deu para pegar a visão, galera? Então, quanto maior a temperatura de ebulição, tá? Maior é essa interação, ou, olha só, ou maior é a massa molecular. Porque se eu estivesse comparando vários hidrocarbonetos apenas, quando eu estou comparando vários hidrocarbonetos, que eu acho que é o que é o do próximo slide, todos eles, os hidrocarbonetos, têm esse tipo de interação aqui. O que vai mudar daí vai ser a massa. Então, para aqueles casos onde tu tens uma maior massa molar, tu vai ter uma maior temperatura de ebulição. Deu para pegar a visão, turminha? Vocês não ficaram com dúvida em relação a isso? A maior temperatura de ebulição terá uma maior massa. E isso, duas coisas explicam algum ponto de fusão e ebulição, tá? A massa molar, que nesse caso aqui não vai influenciar porque está muito próximo, e a interação entre as moléculas. Intermolecular. Tá? Então, essas são as duas coisas que vão influenciar a temperatura de ebulição e de fusão. Geralmente, a tua prova vai vir em cima da temperatura de ebulição, tá? Então, ou a prova fixa a massa molar, deixa as massas molar próximas, ou a prova fixa o tipo de interação. Ou vai fazer só exemplos com hidrocarbonetos, só exemplos com ligações de hidrogênio, enfim. Tá? E o que muda a interação é a quantidade de hidrogênio? Não, o que muda a interação é o que tu tem na estrutura da molécula. Tá? E aí entra um conhecimento prévio que vocês vão ver com a professora Vanessa. Tá? Então, aqui, quando eu tenho uma molécula polar, que é este caso, por que eu sei que é uma molécula polar? Está sobrando aqui o oxigênio, pessoal, ele tem 6 elétrons na última camada, tá? 6. Precisa de 2 para fechar o 8 ficar estável. Esse elétron que está aqui, tá fazendo ligação com esse elétron do carbono. Esse elétron que está aqui, está fazendo ligação. Está vendo que está sobrando par de elétrons? Quando sobra par de elétrons, é polar a molécula. Tá? Aqui, tu tens molécula polar também, e aqui tu tens molécula polar também. Só que essa hidroxila aqui, ela traz essa possibilidade de fazer uma ligação de hidrogênio. Aí vocês têm que fazer uns exercícios, dar uma lida nesse material. Tá? No caso, esperar a aula da Vanessa em cima disso, para vocês entenderem mais detalhes. Eu só estou dando uma pincelada. Mas tu não deu questões sobre isso, né? Sobre o quê? Sobre esse conteúdo. Não, porque esse conteúdo específico das interações, ele é lá na primeira parte da química, que é a Vanessa que está responsável. Claro que a química toda, ela conversa. Então, vai cair propriedades físico-químicas na tua prova? Vai. Então, a química 1 se conecta com a química 3, e aí, dentro das questões de orgânica, vai vir para a tua prova compostos orgânicos dos quais tu tem que saber qual é o tipo de interação. Tá? Muito bem. Aqui eu falei que para vocês que ia cair na tua prova sobre a solubilidade. Eu acho que a coisa mais básica que a gente pode pensar lembra do óleo, né? O óleo,
de cozinha, ele não se mistura com a água, correto? E ele é um composto orgânico. E aí o teu óleo de cozinha, que não se mistura com a água, fica na tua cabeça como sendo algo apolar. Porque a água, a molécula d'água, é uma molécula polar, e a gente sabe que polar com apolar não se misturam. Tá? Então, dá para a gente pensar de uma maneira mais geralzona que a química orgânica, que é a química do óleo de cozinha, tu vai ter aí muitas estruturas apolares. E para se misturar com a água, essas substâncias apolares, não vai acontecer, ou vai ser muito difícil. Tá? Então, de uma maneira bem ampla, eu posso te dizer que geralmente os compostos orgânicos não se misturam na água, por causa dessa diferença de polaridade. Agora, tu tens que tomar cuidado, meu jovem, porque o etanol, Não, não é. o etanol que tu compra no supermercado, o álcool 70%, né, que ficou tão em alta durante a Covid, não é uma mistura de álcool com água, né? Então, o álcool, ele é um composto orgânico e que se mistura na água. A gasolina. A gasolina não vai se misturar na água, porque é um composto com vários carbonos ali na estrutura. Então, não vai acabar se misturando, tá? O vinagre, vocês gostam de vinagre na salada? Não. Hã? Não. É um ácido carboxílico que tem ali. Você viu hoje? Quem gosta do cheiro de vinagre? Ele é bom para tirar cheiros de xixi, né? De cachorro e gato. Não, vinagre tem um monte de utilidade. Para limpar vidro é Até bom o cabelo, também. hidratação do cabelo. Eu já passei. A medida Já de vinagre pra limpar a casa, gente. Cada, tipo, pra quando Se tem mistura, roupa, tem essas gente que coisas. a minha funcionária mistura com mais água e amaciante para limpar os vidros. E aí, às vezes, eu chego lá Fica bem limpinho. e tá o Eu passo no chão com álcool misturado. Para Ele umidade, né? seca E o muito fedor? bem. Fica, mas depois evapora, porque não é... Fica ali durante os 10 minutos e tal. Mas o que eu queria dizer? O vinagre, ele é um ácido carboxílico, tá? Ele tem ali, só que ele é misturado com água. Então, ele super... Como ele é uma estrutura pequenininha, composto orgânico, ele vai se misturar com a água. É que nem o etanol. O etanol também é uma estrutura pequenininha. Então, ele vai se misturar com a água. Então, não dá para pensar assim, ó, sempre os compostos orgânicos não se misturam na água. Não é assim. Tá? Tem que analisar caso a caso. Álcool super forte, Pode fazer tipo, bastante. 99%. Tem que cheiro muito, muito ruim. Eu não acho. No hospital, lá em Brasília, eles usam um álcool muito, muito forte. Muito concentrado. É muito concentrado, tem um fedor assim. É. Eu já trabalhei com álcool. Não tem aquele cheiro de álcool assim, sei lá, fedorinho. Para mim, é cheiro de álcool normal. Para mim, é cheiro de hospital. É muito assim. Muito... Olha Ué, o aqui. bom de ser médico é que a gente vai feder a... Como é que é aquilo que a gente fede quando tá fazendo medicina? É aquele que fica nos É. quadros. Esqueci o nome. É. Formol? O médico fede a formol. Não. Claro que Pode, sim. porque formol é tóxico. Formol, não, nada a ver. Não, é que tem corpo gente que morto. tem médicos que fazem O meme hospital dizendo vai, que vai pedir a comida. você tem que se acostumar com o cheiro aquele formal. cheiro de comida. Não, tu vai lidar com o corpo durante a graduação, né? Ah, O corpo morto, né? Que vai estar conservado no formol. Mas nunca toquem, tá? Nunca toquem no formol, fiquem entrando em contato com o cheiro, Por isso porque que tem que usar máscara, né? ele é extremamente tóxico e suscetível a te trazer intoxicações e acho que até câncer. No ano passado teve uma coisa lá na. Teve no papel. Med. Aí a gente foi lá, a gente foi fazer licitação e tinha toda a escola, passava por várias etapas, assim. E aí teve uma etapa que a gente passava. Entrava no... É, de um corpo, né? exatamente.
Só que mesmo assim, nas outras anteriores, como as peças foram guardadas no formol, a gente teve uma que o meu olho escorria, e já estava chorando por causa do formol. Era muito E eu tirei foto dos corpos, né? Não pode. Porque dá processo. Aí, pode dizer que tem gente que faz isso, sério? Mas a Carol, No YouTube tu cirurgia. bota, agora teve uma. entra no YouTube, tu vai achar. Teve uma. Repercutiu uma médica, eu acho, que fez uma dancinha com o bebê, um bebezinho recém-nascido no TikTok dela, vê se tem cabimento. E a pessoa nasceu e já virou Meme. um vapor, né? Falta de respeito. Imagina se faz isso com um filho teu, né? Não acho isso legal. Bom, aqui, ó, tá vendo? Tudo são alcanos, ó. E an. Tudo alcano, só tem carbono e hidrogênio, não tem saturação. E eles têm temperaturas de ebulição diferentes. Olha, inclusive o heptano tem uma temperatura de ebulição maior que o etanol que a gente viu antes. Por quê? Porque aqui, pessoal, está aumentando o quê? O número de carbonos e hidrogênios. O propano, ele tem o quê? 3 carbonos. O butano tem 4 carbonos, o pentano, 5 carbonos, o hexano, 6 carbonos, o heptano, 7 carbonos. Fora cada uma dessas situações em relação à quantidade de hidrogênios. Então, tá vendo como a massa da molécula orgânica também vai influenciar? Tá? Quanto maior a estrutura orgânica, maior vai ser essa temperatura de ebulição, tá? E mesmo que tu aumente o número de carbonos, por se tratar todos de hidrocarbonetos, a interação é a mesma, tá? Sei lá, eu posso estar viajando, mas também a altitude influencia alguma coisa. Sim. Tipo, porque a água influencia, né? A altitude influencia porque a altitude tem relação com pressão. E Sim. para pressão e para algo entrar em ebulição, tu tens que vencer a pressão atmosférica. Então é Tá igual, tudo é igual na água interconectado. também. É igual na água, sim. Tem que ser menor. Ó, vou desenhar rapidão aqui para vocês, tá? Imagina quem mora aqui, ó, É maior. a 4.000 metros, É, tá? E quem mora aqui, a altitude que é 0 metros, que é o nosso caso, Tá. tá? 4.000 metros. Coluna do ar. O que é a coluna do ar? Pressão atmosférica. Aqui tu tens uma menor coluna de ar, quem mora aqui. Pensa nas casas. Pressão. Menor pressão. Tirando no submarino. E é mais frio, né? Maior pressão aqui, tá? Maior pressão, maior coluna de ar. Se eu digo para vocês que para algo entrar em ebulição, eu vou precisar que a pressão de vapor do líquido se iguale, desculpa, à pressão atmosférica. Então, se eu tenho mais pressão aqui, vai precisar de mais pressão de vapor e, consequentemente, maior temperatura de ebulição. Precisar fornecer mais calor para o sistema para aumentar essa pressão de vapor, para conseguir chegar na pressão da coluna de ar. Aqui é o contrário. Aqui eu tenho menor pressão atmosférica, aqui em cima, então vai demandar menos temperatura para conseguir com que a pressão atmosférica fique igual à pressão de vapor. Tá? Então, quem mora aqui tem maior temperatura de ebulição, no nosso caso. Quem mora aqui em cima, 4.000 metros do nível do mar, vai ter menor temperatura de ebulição. Pegou a visão? Visão. Pegaram a visão? Sim. Tudo bem. E pode cair alguma questão misturando tudo isso. Provável. Na verdade, isso tu estudas em propriedades coligativas e propriedades coligativas não caem na prova. Talvez na tua prova de física, geografia. Na geografia, mas aí foge da minha seara, né? Biologia também, porque envolve pensar também, oxigênio. Amados do meu coração, o que eu tenho aqui? Um anel benzênico. Como que eu sei que é um anel benzênico ou benzeno? Porque eu tenho 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, são 5, né? E eles estão fazendo duplas alternadas. Dupla sempre, dupla sempre, dupla sempre. Já vamos aproveitar para revisar a hibridização.
tá? Quantas hibridizações eu tenho do tipo sp3? Boa! sp3 não tem nenhuma. Por quê? Porque para eu ter uma hibridização sp3, eu tenho que ter 4 ligações simples. Espaço 1, espaço 2, espaço 3. Quantas hibridizações eu tenho sp2? Quantos carbonos fazendo hibridação sp2? Tá? Por que eu tenho 6? Eu tenho que olhar aqui, ó. Esse carbono faz ligação dupla. Aqui, esse carbono faz ligação dupla. Esse carbono faz ligação dupla. Esse carbono faz dupla. Esse carbono faz dupla. E esse carbono faz dupla. Então, eu tenho um total de 6 carbonos fazendo hibridização sp2. Tá? E sp eu tenho alguma? Não tem. Porque o sp é tripla ligação, um único espaço, ou 2 duplas ligações, um único espaço. Fechou, turminha? Tá bem. Então, ó, estudos comprovam que os elétrons π do benzeno apresentam um movimento constante entre os orbitais P da molécula. Então, traduzindo o que ele está te dizendo, lembra que na ligação dupla e tripla, tu vai ter uma que é sigma e a outra que é π. A π é a ligação mais fraca ou mais forte? Mais fraca, tá? Não esqueçam disso. A π é a ligação mais fraca. E ele está te dizendo que os elétrons que estão aqui, ó, tem que imaginar que tu tens elétrons se ligando aqui nesse e aqui nesse. Então, esse elétron e esse elétron que estão por aqui, eles estão se movimentando. Por isso dá a ideia. Por que o pessoal adota na química orgânica fazer um círculo no meio? Para dar uma ideia de movimentação. Esse anel que está ali dentro é justamente para dar uma ideia que o elétron está passeando ali dentro. E aí, se o passear, nada mais é do que ressonância. Tá? Muito bem. É até fácil sempre que tiver um anel benzênico, ele tá fazendo sp2. Isso mesmo, Carolzinha. Olha lá. Então, as estruturas 1 e 2 anteriores são denominadas estruturas de ressonância. Nenhuma delas representa corretamente o benzeno, pois os elétrons das ligações duplas estão deslocalizados, ou seja, não estão associados a um único átomo ou uma única ligação. E o benzeno é um híbrido de ressonância. Então, não quer dizer que a dupla ligação está aqui, está aqui, está aqui. Tá? O mais correto é dizer que a ligação está em constante movimentação. A ligação π. Não tem um local fixo que é ali que vai ter a ligação. E esse fenômeno é exclusivo dos anais aromáticos, tá? Quando tem essas duplas alternadas. Muito bem. Então, por isso, a maneira mais usual de representar esses elétrons é através de um círculo. Ou simplesmente assim. Tá? Aqui, meu jovem, não te esquece na tua provinha. Ó, eu tenho ligação aqui, certo? Aqui tem um metil, e aqui eu tenho um outro metil. Na posição 1 e 2, eu chamo isso de ortobenzeno ou ortoxileno, tá? Então, tem 2 formas que eu posso apresentar o nome desse composto. O 1,2 dimetil, porque são 2 metis, benzeno, ou ortabenzeno ou ortaxileno. Tá bem? Quando no anel aromático tem algo ligado na posição 1 e 3, tá? Eu vou chamar de 1,3 dimetilbenzeno ou metabenzeno ou metaxileno. Tá? E, ó, se tu tá com dúvida e com vergonha de perguntar, olha aqui, ó. Se eu quisesse começar aqui com o número 1, poderia? Não. Tens que começar onde tem alguém ligado, tá? Outra pergunta que tu pode estar te fazendo. Pode ter o 2 ali do outro lado? Tipo, no caso, ao invés de ser desse lado, o 2 pode representar no lado esquerdo?
De 1, 2, Não, tipo no lado de cima. Isso, exatamente. não pode. É isso que eu ia dizer agora. Não pode. Porque tu tem que ir pelo caminho da menor numeração. Qual é a menor numeração? É a numeração que começa 1, 2 e 3. Tá? Então, tu tens no 1 e no 3 a posição de 2 metis. Outra coisa que eu ia dizer também, ó. Vamos supor que tu quer começar por aqui. Mas ele sendo do lado oposto, aí pode. 1. Qual é o caminho que tu te obriga a fazer? Para baixo ou para cima? Para cima. Porque tu tens que colocar na menor numeração. Porque se tu fizesse este caminho aqui, o que ia acontecer? Esse ia ser o 2, esse ia ser o 3, o 4 e esse seria o 5. Então, tu ficaria na posição 1 e 5. Quando, na verdade, se tu botar na posição 1 e 3, tu tem a menor numeração. Mas é que eu acho que O de baixo vai dar mesmo? Tanto faz, ó. Esse aqui vai ser o 1, 2, 3, 4. Ou ao contrário, esse aqui vai ser o 1, 2, 3, 4. É o único que não vai fazer diferença. espelhado pode. Espelhado tanto faz, né? Sim. Tá? Então, aí, não te esquece também que o orto, o meta e o para, que é quando a posição é 1 e 4, tu só pode usar essa nomenclatura orto, meta e para quando tu tem um anel benzênico. Tá? Quando é algo ligado a um anel benzênico. Ou seja, isso aqui, ó, tem isso aqui, tá? Aí vamos supor que te deu uma loucura e tu resolve chamar isso aqui de orto. Orto de metil ciclo hexano. Tá errado. Aí tu vai ter que colocar 1,2. Porque usar o orto, usar o meta e usar o para é exclusivo de quando tu tens coisas ligadas a um anel benzênico. Pegou a visão? Só quando é no anel benzênico. Qualquer outro composto cíclico fechado que não seja um anel benzênico, tu vai ter que colocar exatamente o número, da onde que tá, aonde que tem essa ligação acontecendo no ciclo. Tá, turminha? Eu gosto só um, eu tô... Aí não, pois é. Quando for só um, aí não tem como também. Isso aqui é um metilbenzeno. Porque aí o orto mete para é quando tu tens essas possibilidades. Quando tu tens duas coisas ligadas. E não mais do que isso. E ela tem que ser independente. Não, não precisa ser idêntico. Tá? Fechou? Então, como é que estamos de tempo? Passou 1 minuto. Meu Deus. Bom, pelo menos eu recuso aí os minutinhos de trás. Obrigada por hoje. Sábado tem mais comigo, 1h30 de química orgânica. Acho que não. Aí eu fico brava com você. Tem que brincar. E aí, Boa noite.